Hi, hello, bom dia. Bom, hoje a gente vai revisar sobre os countries e nationalities, né? Então, countries são os países e nationalities são as nacionalidades, tá certo? Então, a primeira pergunta que vocês devem saber, vocês devem aprender é a seguinte: Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? E aí, I am from Brazil. I am from Brazil. Tá? Então, eu sou do Brasil. Então, este é o meu país. O país é o Brasil. Tá bom? Percebam aqui que para eu responder essa frase, nós estamos utilizando o verbo to be, né? I am. Estão lembrados? I am, you are, he, she is, it is, we are, you are, they are, certo? Então, como a Pro já explica para vocês, o verbo to be é o verbo principal da língua inglesa e a gente vai usar ele muito. Então, é uma coisa que vocês não podem esquecer, tá? Então, para esse conteúdo a gente precisa estar lembrando tanto dos pronomes em inglês também como do verbo to be, que a gente já estudou, mesmo? Então, eu tô fazendo a seguinte pergunta de onde você eu tô perguntando sobre o país, qual é a nacionalidade, né? Então, eu posso perguntar, what's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? Ou, what nationality are you? What nationality are you? Aí eu estou perguntando sobre a nacionalidade. Aí eu tenho que responder, I am Brazilian. I am Brazilian. Estou dizendo que eu sou brasileira. O verbo to be, I am, o am, né, que é o verbo to be. I am Brazilian. E aqui, se eu fosse responder esta pergunta em português, eu ia dizer brasileiro, brasileira. Mas em inglês nós temos apenas né, Brazilian. A Pro já explicou para vocês, né? Aqui não vai ter essa distinção para o masculino e para o feminino. A gente só vai utilizar apenas Brazilian, tá? Então, se for um homem vai ser brasileiro, se for uma mulher vai ser brasileira. Não é isso mesmo? Então, aqui é só para a gente dando uma... deixando vocês, né, aí por dentro do assunto, né, para começar a entender aí. Então agora nós iremos ver algumas bandeiras de alguns países, certo? Então, primeiro nós teremos o nome do país em inglês, tá? E depois a nacionalidade, que é o que o livro traz aí, o livro de vocês traz. Então, nós temos aí, ó, Brasil, Brazilian, Brazil, Brazilian, certo? Observem que aqui o nosso país escreve com Z, né? Brasil, né? E Brazilian também, certo? Então, Brasil, brasileiro, brasileira, tá bom? Depois, na sequência, nós temos aí Spain, Spain, ó, Spain, Spanish, Spain, Spanish, certo? Spain, Spanish, ó. Espanha, espanhol, não é isso mesmo? Espanha, espanhol. Portugal, português. Portugal, português, ó. Portugal, português, portuguesa. Veja o que é a palavra Portugal, né? Tem exatamente a mesma escrita que em português, tá? Ó, Portugal, não é mesmo? A gente escreve da mesma forma. Presta atenção, só vai mudar a questão da pronúncia. Então, vejam que aqui, né, se torna um pouco mais fácil para vocês lembrarem, já que tem a mesma escrita, apenas muda a pronúncia. Portugal, português, né? Aí nós temos abaixo Mexico, ó. Por que eu falo Mexico? Porque em inglês o X a gente diz X. Vocês já ouviram falar no
Xbox, tenho certeza, né? Xbox. Tá vendo? Então, o X tem esse som de X, por isso que eu vou dizer Mexico, tá bom? E Mexican é a nacionalidade. Então, Mexico, Mexican. Vejam aqui que a palavra México, né, em inglês, a única diferença é a acentuação gráfica. Então, nós não temos. Eu acredito que eu já disse isso para vocês, que em inglês, as palavras, né, do idioma inglês, que são de origem, né, do inglês, não possui acentuação gráfica alguma, tá? No inglês a gente tem algumas palavras que são acentuadas, mas porque estas palavras, elas foram incorporadas, elas foram trazidas do francês, né, e foram inseridas no idioma no inglês, que é resume, fiancé, tá? Então essas palavras são acentuadas, mas as que são realmente de origem, né, do inglês não possui acentuação gráfica. Isso aqui já facilita bastante, né? Porque em português nós temos bastantes regras de acentuação. Então, essa é a única diferença. Embaixo nós temos France. France, French. France, French. Ó, France é França, tá? E French, francês. Lembrando que primeiro diz os nomes, como tá aí no livro de vocês, né? Primeiro vem o nome do país e depois vem o nome, né, da nacionalidade, como a gente diz a nacionalidade. France, França, French, francês. Ó. Italy, 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 Italian, Italy, Italian, ó. Italy é Itália, tá? Italian é a nacionalidade, que é italiano e italiana. Como a Pró já explicou, a gente vai ter apenas uma palavra, tanto para o feminino como para o masculino. Japan, 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 Japanese, Japan, Japanese. Ó. Então, Japão, japonês, japonesa, Japan, Japanese. Aí nós temos um país bastante interessante que é o The United States of America. The United States of America, também conhecido aí com a sigla, né? USA. USA. Qual país é? Os Estados Unidos da América, tá? É um nome bem, né? Bem grandinho aí, ó. The United States of America. E qual é a nacionalidade? American, né? Americano, americano. American. Então, eles se autodeclaram, né, americanos, apesar de nós também sermos americanos, né? Nós moramos na América do Sul, nós somos americanos também. Mas também eu acredito que seja uma forma de reduzir, né, a nacionalidade, porque já pensou de um nome tão comprido como esse, né, do país The United States of America, né, para você trazer uma nacionalidade, então eles chamam, né, a nacionalidade é o America. E aqui, se vocês perceberem a diferença entre a escrita, né, de American e americano, americano é só a vogal no final que não tem, né? Então também aí é bem parecido com o português. E por último nós temos aí o Canada. Canada, que é o Canadá, tá? E Canadian é a nacionalidade. Então, Canada, Canadian. Canada, Canadian, tá? Aqui lembrando que Canadá, né? A única diferença, assim como lá no México, é só a situação gráfica que a gente não vai ter. Tá certo? Então, nenhum dos dois vai ter acento. Então, quem nasce no Canadá é canadense, tá? Então, por exemplo, se eu digo a seguinte frase: Where is she from?
Where is she from? Ó, where is she from? Eu tô perguntando, ó, she é ela, não é isso? Então, eu tô perguntando de onde ela é. Eu posso dizer, she is from Portugal. Ó, she is from Portugal. Eu tô dizendo que ela é de Portugal. Se eu posso fazer a seguinte pergunta também. What's her nationality? What's her nationality? Então, qual a nacionalidade dela, né? She is Portuguese. She is Portuguese. Ela é portuguesa. Eu posso fazer a seguinte pergunta também. Where is he from? Where is he from? Estou perguntando de onde ele, ó, he, de onde ele é. He is from the United States of America. Então, he is from the United States of America. Ele é dos Estados Unidos da América. Né? Where is... what's his nationality? Qual a nacionalidade dele? He is American. Ele é americano. É o seguinte, a Pro tá aqui disponível para vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? E agora vocês vão me mandar as atividades da unidade 6, tá certo? Que é essa que a gente revisou hoje. Bye bye, see you soon.